Bom, vamos iniciar a aula de hoje, e é a lição 6, e vai falar sobre orando, contribuindo e fazendo missões. Amém? Vamos orar por essa lição. Senhor Deus e Pai, nós agradecemos pelo privilégio de estar aprendendo um pouco mais da sua palavra, estar aprendendo um pouco mais dos seus mandamentos, Pai, daqueles que o Senhor tem mandado a sua igreja fazer, principalmente nesses tempos que nós estamos vivendo, Pai. Que o Senhor esteja nos usando, Pai, na medida do seu querer, não coloque as palavras, né, na boca de quem vai dar a aula, Pai, que sejamos todos abençoados pela sua graça, pelo seu conhecimento, que possamos nessa noite crescer em graça e em conhecimento, Senhor, para que o seu nome seja glorificado, Pai, porque esse é o nosso propósito, te adorar e glorificar o seu santo nome. Que essa lição venha a nos ensinar a viver nesse mundo, Pai, em nome de Jesus, amém. Amém. Orando, contribuindo e fazendo missões. O texto áureo dessa lição diz assim: depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Esse texto está lá em Isaías 6:8. Qual é a verdade prática? Nem todos são chamados para ir ao campo missionário, mas todos têm a responsabilidade de orar e contribuir com essa obra. Nós vamos falar muito sobre isso, sobre o papel da igreja. Alguns são chamados ao campo missionário, aqueles que não são, têm a obrigação, como está dito aqui, de orar e interceder sobre a obra. Amém? Texto que nós vamos ler em leitura diária, está lá em 2 Colossenses, Colossenses 4, 2, 3, que diz: orando para que as portas do evangelho se abram. Depois do texto de terça-feira, Efésios 6, 19, que nós vamos ler ali na frente, não vou ler agora, ele vai dizer que orando para que os missionários preguem ousadamente o evangelho. Quarta, o de 1 Coríntios 9, 14, o princípio bíblico do sustento financeiro da obra missionária, segundo o Novo Testamento. Então, a obra missionária ela é sustentada pela igreja, e isso é amparado pela Bíblia, né? Quinta-feira, Filipenses 1:5, a cooperação financeira dos filipenses com o ministério de Paulo. Sexta-feira, Isaías 6, 8 e 9, né? Que a gente já leu ali o 8. E Jeremias 1:5, quando Deus chama para a sua obra no mundo. E sábado, Mateus 5, 13 a 16, que é caráter e testemunho do vocacionado nesses últimos dias da igreja no mundo. Amém? Então, a gente vai ler agora um texto da leitura bíblica em classe, que está em Efésios 6, 18 ao 20. Efésios 6, 18 diz assim: orando em tempo, com toda oração e súplica, no Espírito e vigiando nisso, com toda perseverança e súplica, por todos os santos, e por mim, para que me seja dada, no abrir da minha boca, a palavra com confiança, para fazer notório o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente, como me convém falar. Eu me identifiquei muito com esse texto, porque é um texto que eu pediria para a igreja, né? Para que a igreja estivesse orando em todo o tempo, com toda oração e súplica, no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança. Aqui ele está pedindo não só para você interceder pelos missionários, pelas missões, né? Ele está pedindo para você interceder e perseverar. Não é simplesmente, Senhor, abençoa o irmão Cristiano que vai dar aula. Senhor, abençoe o irmão Natal, que vai falar de Jesus lá na família dele. Ou o irmão Vinícius, que vai falar de Jesus na escola dele. Então, aqui ele está pedindo, na verdade, para que você ore e persevere na oração. Senhor, eu orei ontem para que o Senhor abençoasse o meu irmão Natal, continue abençoando ele. Então, ele quer que você esteja perseverando nessa oração, a ponto de você criar um relacionamento com Deus, né? E ali diz assim, e perseverando com toda
súplica por todos os santos. Chega a ser até é, redundante, né? Oração, orando em todo tempo, com toda a oração. Parece ser redundante, né? Tal a importância de se frisar esse ato, né? Orando em todo tempo, com toda a oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. Então, ou seja, orando com toda a oração e suplicando no Espírito, com toda a perseverança e súplica. Parece ser muita redundância, mas na verdade não é isso, não. Aqui só está sendo reafirmado a importância de orar e interceder pelo ministério, pela igreja, né? E não é só pela igreja, nós vamos ver pela frente que existe várias formas de você orar, contribuir e fazer missões. Então, assim, e ele pede ainda, e por mim, para que me seja dada, no abrir da minha boca, a palavra com confiança. Isso eu peço também aos irmãos, para que vocês, se puderem, orem também com súplicas, com perseverança, para que, e por mim, para que me seja dada, no abrir da minha boca, a palavra com confiança, nessas lições que a gente vem conversando, nessas lições que a gente vem ministrando. Então, assim, para que a palavra seja dada com confiança, para fazer notório, para que você possa notar o mistério do Evangelho. Fazer notório, fazer com que você tenha um despertar, que você tenha um chamado para entender, para que seja, falou, nossa, eu não tinha pensado nisso, agora percebi. Então, que seja notado o mistério do Evangelho. Então, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente, como me convém falar. Então, você imagina, aqui ele está pedindo porque ele é embaixador, aqui o Paulo diz que ele vai até cadeias, ele vai até em cadeias para poder falar do Evangelho. Então, ele pede para que, imagina isso, ele é um homem de Deus, ele também faz as orações e súplicas, e você imagina o relacionamento que ele tinha com Deus, e mesmo tendo esse relacionamento com Deus, ele pedia para que os irmãos orassem com toda a oração e súplica no Espírito, Espírito com E, no Espírito de Deus, com E maiúsculo. Então, mesmo ele sendo um homem de Deus, tendo um relacionamento, tendo intimidade com Deus, ele clamava para que a igreja orasse em todo o tempo e perseverasse nessa oração, para que ele pudesse entrar nas cadeias. Como eu já falei uma vez aqui, de pessoas que vão na Cracolândia. As pessoas oram para ir lá, elas se preparam, elas oram, jejuam, e tem ainda por trás disso pessoas intercedendo, orando. Uma grande intercessora que nós temos na nossa igreja, a Mavó, como o Vinícius já comentou várias vezes, que ela está sempre orando, e eu sei que tem outras pessoas que também estão se perseverando em oração, e estão fazendo nada, e sabe o que essas pessoas estão fazendo? Obedecendo. Obedecendo o que Deus está dizendo. Obedecendo o que o Espírito Santo está determinando. Então, você imagina você entrar numa Cracolândia para lidar com aquela quantidade de demônios que tem num lugar desse, sem ter uma intercessão. Paulo está dizendo aqui, mesmo sendo homem de Deus, com relacionamento de Deus, por favor, orem, perseverem na oração. Então, o título da nossa lição é Orando, Contribuindo e Fazendo Missões. Então, como que você pode... qual que é a sua obrigação se você não vai fazer a missão? É orar e contribuir. Certo? Se você, então, como foi dito lá, nem na verdade prática, nem todos são chamados para ir ao campo missionário, mas todos têm a responsabilidade de orar e contribuir com essa obra. Amém? Então, assim, intercessão, por definição, deixa eu abrir aqui uma coisa aqui. Vou mostrar aqui para vocês. A importância de você interceder pela obra missionária. Todos estão vendo aí? Intercessão pela obra missionária. No sentido bíblico, interceder é pedir em favor de outros. O intercessor é aquele que se coloca diante de Deus em oração a favor de outra pessoa. A intercessão pela obra missionária é uma prática que deve fazer parte do cotidiano de todo o cristão. Aí eu me pergunto, eu estou intercedendo todos os dias? É uma prática diária que eu estou exercendo?
Será que eu estou sendo um bom cristão? Porque aqui está dizendo que a intercessão pela obra missionária é uma prática que deve fazer parte do cotidiano de todo cristão. Aí eu me pergunto, faz parte do meu cotidiano? E aí eu te convido a pensar, faz parte do seu cotidiano? Você orar faz parte do seu cotidiano, o que Paulo está dizendo, orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança? Então, graças a Deus que nós temos a escola bíblica, né, para aprender a fazer isso. Se nós não estamos fazendo, vamos aprender a fazer isso. E se nós estamos fazendo, vamos perseverar e continuar, em seguir e conhecer as coisas de Jesus, para que possa ser revelado um mistério do Evangelho, como está dizendo nesse versículo. Amém? Interromper compartilhamento. Então, assim, 1 Timóteo 2, a gente leu aí Efésios 6, 18, 20, que fala para orar em todo tempo, mas também tem um texto em 1 Timóteo 2, 1 até o 4. Vamos ler. Então, 1 Timóteo 2 diz assim: antes de tudo, recomendo que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens. Aqui vai um pouquinho mais adiante, Timóteo, né? Ele vai um pouquinho mais adiante daquilo que Paulo estava falando lá em Efésios. Ele está dizendo o seguinte, que além de você orar com súplicas e intercessões, e também com ações de graças, ele está dizendo que seja por todos os homens. Aqui ele está indo um pouquinho a mais do que o campo missionário. Aqui ele está indo também para que a sua igreja tenha paz e encontre paz através dessa intercessão. E eu vou explicar para vocês por quê. Vamos ler. Aqui ele pede assim: então, interceda por orações, súplicas e ações de graça por todos os homens, pelos reis e por todos que exercem autoridade. Aqui ele está pedindo para que você ore também, não só pela sua igreja, não só pela missão da sua igreja, mas também pelas autoridades. Aí eu fiquei pensando assim, quantas vezes eu orei por esse governo que está aí agora. Eu orei vamos falar quantas vezes eu orei pelo Lula? Vamos falar pelo governante. Quantas vezes eu orei? Você já parou para pensar quantas vezes você já orou por esse governo, pelo governante, pelo rei, né? Porque aqui no caso é rei, aqui nós estamos falando do presidente. Quantas vezes você já orou pelo atual presidente? Pesado, né? Eu vou orar para aquele cidadão. Aqui está dizendo para você orar. Então, aqui está dizendo o seguinte: ore pelos reis e por todos que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e pacífica, com toda piedade e dignidade. Isso aqui me lembrou uma outra passagem que eu não lembro agora, mas quando Israel era cativo da Babilônia, eu acho que foi Jeremias que falou para o povo de Israel: vocês vão ficar nessa cidade, vocês vão casar, vocês vão ter negócios aqui e tudo, mas ele pede assim, ore para, eu não lembro exatamente o versículo, tá? Mas eu lembro que ele disse assim, ore pelos governantes, ore pelos reis dessa cidade, para que vocês tenham, para que esse reino seja um reino de paz, para que vocês tenham paz. Então aí eu fico pensando assim, trazendo para os dias de hoje, como que eu posso interceder? Eu posso orar pelo meu presidente, não foi eu que elegi, mas ele está lá, alguém elegeu, ele está lá. E eu tenho que orar por ele, para que seja um reinado de paz, para que nós tenhamos paz. Então, parece que vai meio que na contramão daquilo que normalmente qualquer pessoa faria. Mas nós não somos qualquer pessoa. Nós somos povo de Deus, somos escolhidos. Para quê? Para orar em todo tempo, com toda oração, com súplica, no Espírito Santo de Deus. Essa é a missão. Então ele diz assim, ó, pelos reis, por todos que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila. Quer tranquilidade? Ore pelos seus governantes, ore pelos seus reis, ore pelo prefeito, ore pelas autoridades, pelo seu chefe, pelo seu professor, pelas autoridades. Quer uma vida pacífica? Ore com toda piedade e dignidade. Ore, interceda pelas pessoas. Isso é bom e agradável perante Deus, nosso Salvador. Quer ganhar uma estrelinha do Senhor? Estou brincando, é lógico, mas eu estou falando no sentido figurado, mas você quer a alegria do Senhor é a nossa força? Quer deixar o Senhor alegre? É isso aqui, ó. Isso é bom e agradável perante Deus.
Então, o nosso Salvador, que deseja que todos os homens sejam salvos. É o desejo de Deus que o nosso presidente seja salvo? É. O presidente que vai querer ou não, aí é uma outra situação. O livre-arbítrio é dele, ele está tomando as atitudes dele. Mas é desejo de Deus que todos sejam salvos. Se é o desejo de Deus que todos sejam salvos, aí eu pergunto, é o seu desejo? Se é o seu desejo, então temos que orar e interceder por isso, né? É meio que um puxãozinho de orelha do cristão, para que ele aprenda, ao invés de ficar se lamentando, criticando pelas coisas que a gente está vivendo, a gente aprenda a interceder. Uma das coisas bem bacanas que eu vejo nisso é... vamos continuar o versículo. Então, assim, que deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Então, essa é a vontade de Deus, que a gente possa interceder para que essas pessoas, para que elas sejam conhecidas. Amém? Então, ou seja, o povo de Israel estava cativo na Babilônia, estava preso na Babilônia, e ainda assim o povo pede para que eles orem pelo pessoal que está castigando, pelo pessoal que está açoitando, pelo pessoal que está prendendo. É isso. Por quê? Porque Deus quer fazer notório o mistério do Evangelho, que está falando lá em Efésios. Amém, meus irmãos? Então vamos lá. Uma coisa importante, tá? Muita gente está vivendo nos dias de hoje e está dizendo assim: a palavra de Deus está se cumprindo. É isso aí mesmo. As pessoas estão aí comemorando na Argentina, como eu vi quando o aborto foi aprovado, um monte de mulher na rua gritando, levantando, aplaudindo. Tinha homem também no meio, assim, um monte de gente, uma multidão aplaudindo porque o aborto foi liberado. Então, a gente fica vendo a profecia assim, se cumprindo, Israel sendo atacada, outras pessoas, outros países se juntando, esse governo que a gente tem fazendo aliança com o Irã e tudo mais, e aí a igreja fala, algumas pessoas da igreja falam assim, hoje em dia, bom, a palavra de Deus está se cumprindo, a igreja só tem que fazer, é só deixar a palavra se cumprir. Não é não. A igreja tem que orar, contribuir, fazer missões, interceder, porque é a vontade de Deus que todos sejam salvos. E se é a vontade de Deus, o que nós temos que fazer? A vontade de Deus. Amém? Porque isso é bom e agradável, como diz aqui, aos olhos do Senhor. Então, vamos lá. Nessa lição, nós vamos ver que há várias formas de fazer missões hoje. Então, orando, contribuindo, indo. No reino de Deus, cada pessoa tem o seu contexto e sua particularidade. Como a gente já falou, cada um tem as suas missões. Nós temos Dona Imalene, Dona Mavó, Seu Natal, Pastor Carlos, Pastor Vinícius, Pastora Silva, cada um fazendo o seu papel dentro da igreja. Então, ou seja, nós estamos contribuindo. Por isso, há uma multiforme maneira de o crente se envolver com missões. Se você não pode contribuir financeiramente, contribua, como está dizendo aqui em Efésios e 2 Timóteo, orando, intercedendo, né? E perseverando. Na lição dessa semana, nós vamos tratar de aspectos práticos da obra missionária, ou seja, a disposição do crente para enfrentar a batalha de oração por missões. Por missões. Porque é uma batalha, realmente. É uma batalha. Quando você se dedica a orar, a ler a Bíblia, parece que o telefone toca, a gente chama, chega a visita, enfim. Quando você vai fazer alguma coisa para Cristo, isso acontece e é uma batalha. O que a gente tem que fazer é orar para que Deus nos livre de armadilhas do inimigo que nos impeçam de praticar essas missões. Amém? Então, hoje nós vamos falar, um dos objetivos da lição é expressar a importância da oração pela causa de missões, pontuar as bênçãos de contribuir por missões, ou seja, você contribuindo e orando pelas missões, você tem bênçãos do céu para você. Então, refletir a respeito dessa vocação missionária. Muitas vezes as pessoas têm essa vocação, mas ainda não despertou para isso. Amém? Vou aprender aqui para a gente continuar lendo, começar a ler a lição. Então, comentário, introdução. Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, em Marcos 16, 15. Então, essa passagem bíblica e outras referências ao longo do Novo Testamento mostram que a prioridade da igreja do Senhor Jesus Cristo é com a evangelização do mundo. Esse compromisso com um chamado à evangelização mundial exige 3 ações distintas: orar, contribuir e ir.
Ir, na verdade, aí é exercer o chamado missionário. Então, assim, nós vamos estudar essas 3 ações dentro do contexto da necessidade missionária. Então, 1, orando pela causa de missões. Então, aqui, uma das palavras-chave aqui é fazer. Fazer o quê? Orar na obra missionária. A importância da oração na obra missionária. O tópico 2, interceder. E o tópico 3, despertar a igreja local para a obra missionária. Então, a palavra-chave aqui é fazer. Então, vamos lá. Embora considerando um gigante na fé, o apóstolo Paulo não dispensava as orações das igrejas, pois possuía um profundo senso de necessidade dessa disciplina espiritual. Para o apóstolo Paulo, a oração é uma disciplina interligada à obra missionária. Então, a partir disso, não podemos imaginar uma obra de missões sem pessoas comprometidas com a disciplina da oração. Nesse sentido, passamos a destacar pelo menos 2 finalidades da oração na obra missionária. Então, 2, interceder. Devemos orar para que as portas do evangelho sejam abertas. Orar para que os corações das pessoas se abram à mensagem da salvação. Isso é importante. Não é só você orar intercedendo pelo missionário, mas também orar intercedendo para que o coração das pessoas se abra. A gente falou, eu usei um exemplo agora do nosso presidente, mas imagina o seguinte, você você orar não só para que a palavra chegue até ele, mas também para que o coração dele se abra para a palavra. Né? Me fez lembrar de quando Deus endureceu o coração do faraó, então nós temos que orar para que o coração do faraó amoleça. Fala, Senhor, amoleça o coração do faraó para receber, Pai. Em nome de Jesus. Para Deus não há impossíveis, meu irmão. Não há impossíveis. Deus já fez muito faraó ceder, né? Um caso de José, no caso. E vários outros líderes que Deus fez ceder. Amoleceu o coração através da palavra, através do contato, da experiência com o Espírito Santo e com Deus. Bom, então, interceder, nós devemos orar para que as portas dos evangelhos sejam abertas, mas também o coração das pessoas se abram a mensagem da salvação. Que os missionários tenham ousadia para testemunhar e pregar o evangelho. Então, ter ousadia para pregar o evangelho em lugares onde pessoas não querem receber esse evangelho, a gente precisa interceder por essas pessoas, para que elas possam abrir o coração e os ouvidos para ouvir essa missão do evangelho, para que a mensagem chegue lá, e também para que o missionário ele tenha a ousadia, ele não seja covarde. Deus não nos deu um espírito de covardia, né? E sim de ousadia. Então, para que esse espírito seja protuberante, seja exaltado na pessoa que está levando o ministério de evangelização e da palavra. Então, ou seja, a fim de que a palavra de Deus seja propagada. Então, devemos interceder pela proteção e segurança deles diante de perigos que enfrentam. Há muitos outros motivos de intercessão. Para que o ministério dos missionários seja aceito pelos povos, Romanos 15, 31, para que eles recebam a direção de Deus e haja refrigério em suas vidas nas esferas física, emocional e espiritual. Romanos 15, 32. Então, nós precisamos ter a prática de orar, não só para que o missionário tenha ousadia, para que o missionário chegue até o local, mas também para que o coração seja aberto, para que a palavra certa seja ministrada, para que receba a direção de Deus quando estiver sem direção, né? Outra causa que a gente pode falar de missões, que é despertar a igreja local para a obra missionária. Então, houve um tempo que a gente teve um missionário que entrou na nossa igreja para nos abençoar, né? Glória a Deus, hoje ele já está na glória, mas o seu Valdir que entrou fazendo esse campo de missões, glória a Deus por isso, que a gente possa ter outros senhores Valdir na nossa igreja. Despertar a igreja local para a obra missionária. A disciplina da oração missionária aumenta o desejo de o crente fazer algo no sentido de levar a salvação para os perdidos, e até mesmo de ser enviado ao campo missionário. Nesse aspecto, é interessante destacar que os mesmos crentes que deveriam orar por ceifeiros em Mateus, são os que foram enviados por Jesus para a ceifa em Mateus 10.
Então, eles deveriam orar pelos ceifeiros em Mateus 9, são os que foram enviados por Jesus para a ceifa em Mateus 10. Por isso, um grande líder de missões, certa vez disse, se mais crentes se pusessem de joelhos em oração, mais crentes se poriam em pé na evangelização. Gostei dessa frase, né? Se mais crentes se pusessem de joelhos em oração, mais crentes se poriam em pé na evangelização. Amém? Alguém tem algum comentário a fazer? Fica à vontade enquanto eu bebo um gole de água. Então, resumindo, a oração no contexto de missões tem o propósito de despertar a igreja local para a obra missionária. Tópico 2, contribuindo para missões. Então, o sustento dos missionários. Com base nas leis do Antigo Testamento, quando Deus ordenou que os sacerdotes e levitas deveriam ser sustentados por meio das ofertas das pessoas, lá em Levíticos e Neemias, o apóstolo Paulo instruiu os coríntios. Assim ordenou também o Senhor aos que pregam o evangelho que vivam do evangelho. O nosso Senhor ensinou acerca desse mesmo princípio no evangelho de Mateus. Em Filipenses, encontramos ensinamentos importantes acerca do modo como os primeiros missionários receberam apoio financeiro. Após ter deixado a cidade de Filipos, o apóstolo Paulo foi a Tessalônica para pregar o evangelho, e os filipenses enviaram o apoio financeiro e material para o apóstolo. Tópico 2, subtópico 2, contribuir para missões e juntar tesouros no céu. Então, desculpa, contribuir para missões é juntar tesouros no céu, não é. Em Mateus 6:20, lemos, mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consome, e onde os ladrões não minam, nem roubam. Interessante essa analogia do versículo aqui nesse ponto, né? Porque se você pode ficar juntando dinheiro aqui na terra, juntando, ou você pode usar esse dinheiro para contribuir nas missões e levar mais gente para o céu. Ali está o tesouro, no céu. Que lá os ladrões não minam nem roubam. Esse versículo revela um contexto de quem domina o coração do ser humano, o tesouro do céu, Deus, ou o tesouro da terra, Mamon. Nesse sentido, podemos afirmar que quem financia a obra missionária está juntando o tesouro no céu, pois sua atitude faz com que resultados extraordinários sejam reconhecidos na eternidade. Por isso, somos convidados a ser participantes na cooperação financeira do anúncio do Evangelho, como os filipenses eram no ministério do apóstolo Paulo. A gente leu em Filipenses 1:5, que a gente já falou sobre isso. Tópico 3. Contribuir para missões é um privilégio. Não há privilégio maior do que saber, por meio de nossa cooperação financeira, Bíblias estão chegando a lugares que nunca ouviram falar do Evangelho. Vidas estão sendo alcançadas na África, na Europa, no outro lado do mundo. Essa semana eu vi uma postagem de algumas igrejas que eu acompanho, que eles fizeram um envio de Bíblias para uma cidade da África, agora eu não lembro, eu acho que era Angola. E aí eu vi um vídeo das pessoas dançando, louvando ao Senhor com as Bíblias nas mãos. Porque algumas cidades de lá são bem difíceis de ter essa qualidade de gráfica, de impressão, de receber também, o acesso é bem difícil, né? E um dos missionários que foi enviado para uma dessas igrejas, inclusive aqui de Guarulhos, levou Bíblia para todos esses cristãos, né? Para evangelizar esse povo. E eu achei bem bacana essas atitudes. Então, contribuir para missões é um privilégio. É um privilégio. É uma ordem, mas também é um privilégio. Então, vidas estão sendo alcançadas na África, na Europa, no outro lado do mundo. Então, participar dessa cooperação é um privilégio espiritual. Se não podemos participar de maneira presencial, podemos fazer de maneira financeira. Então, assim, nós podemos cooperar na propagação do Evangelho até os confins do mundo. Tá? Em Filipenses 4, 14 e 20. Os confins do mundo e também no Cocaia. Então, resumo.
Quando o crente contribui para a obra missionária, ao mesmo tempo ele está juntando tesouros no céu. Então, meu amigo, você que é dizimista, você que contribui para a obra, você que é dizimista, você que é ofertante, você está juntando tesouros no céu. Grande será o galardão, né? Só para você entender a importância da intercessão para a missão urbana, a oração, a gente está falando aqui de contribuir para missões através de sustento financeiro e de oração. A gente falou de oração e falou de sustento financeiro, né? Mas você tem que entender a importância dessa intercessão. A oração é o segredo espiritual para vermos Deus derramar um poderoso avivamento em nossas cidades. Se acreditamos que o avivamento é uma ação soberana do Espírito Santo, a oração é a maneira pela qual veremos essa ação acontecer. Então, na intercessão, a igreja assume sobre os seus ombros a responsabilidade espiritual pelo bem-estar da cidade. Então, vamos começar pequeno, vamos começar assumindo a responsabilidade de interceder pelo nosso bairro. Depois vamos começar pela responsabilidade de interceder pela nossa região, pela nossa cidade, depois pelo nosso estado, pelo nosso país. Então, nisso, eu já te dei aí, se você fica sem saber com o que orar, você já tem aí alguns assuntos para orar essa noite aí, certo? Então, no Antigo Testamento, o sacerdote carregava sobre os seus ombros os nomes dos filhos de Israel, para representá-los diante de Deus todas as vezes que ele chegasse à presença do Senhor. Então, vamos lá, mais uma lição que você acabou de aprender aqui. Carregar sobre os seus ombros os nomes dos filhos de Deus, os filhos de Israel, os membros da igreja, as pessoas que visitaram a nossa igreja, depois não voltaram mais, ou aquelas que visitam só de vez em quando. Então, você carrega sobre os seus ombros os nomes deles também. Mais algumas coisinhas para você acrescentar na sua lista de oração de hoje, de intercessão de hoje. Então, o Espírito Santo está me levando assim, eu te convido hoje, convido a todos que estão assistindo essa aula, a fazer uma obra missionária de intercessão nessa noite. Antes de você dormir, quando acabar essa aula, ou antes de você dormir, eu convido você a fazer uma obra de intercessão, de oração e intercessão, através de súplicas, como a gente falou, né? De súplicas, perseverando em toda oração. Eu convido você a fazer isso hoje, pela sua família, você interceder pela sua família, pela sua cidade, pelo seu bairro, pela sua igreja, pela sua casa, pelos seus filhos, pelo seu pai, pela sua mãe, pelo seu esposo, pelo seu marido, pelo seu marido, pela sua esposa. Então, carregue diante dos seus ombros os nomes dos filhos de Israel, para representá-los diante de Deus todas as vezes em que ele chegasse à presença do Senhor. A igreja, como povo sacerdotal do Senhor, também precisa levar a sua cidade constantemente diante da presença de Deus. Somos colocados pelo Senhor como atalaias nos muros da cidade, e temos a responsabilidade de não permitir que invasores entrem e destruam a nossa sociedade, o nosso bairro. Olha, confessando aqui diante dos irmãos, eu tenho orado muito pelo meu bairro, eu tenho orado muito pelos meus vizinhos, porque eu peço verdadeiramente que o Senhor alcance e que o ouvido dele se abra dessas pessoas, desses vizinhos, se abram, que eles que caiam a trave dos olhos deles, que eles possam ver que isso é prazeroso só para ele mesmo e provisoriamente. Então, nós podemos, mas eu sei que isso é uma guerra espiritual, como foi dito aqui, é luta. Não é simplesmente vou orar e vai acontecer. Você acha que o inimigo está de brincadeira? Você acha que o inimigo vai deixar? Mas eu sei de um Deus que pode tudo. Eu sei que mesmo o inimigo não querendo, mesmo que o inimigo não deixando, Deus pode todas as coisas. Então nós temos que perseverar nesse tipo de oração, que não é fácil. E eu vou te falar a verdade. Eu entendi essa palavra agora de perseverar, porque teve uma época que isso estava me incomodando muito, e eu comecei a orar, comecei a juntar, pedi até aos irmãos da igreja que orassem, intercedessem, e durante um bom tempo ficou em paz. Só que aqui, na parte de Efésios, que a gente leu, né, tem uma palavrinha que diz assim, com toda perseverança. Eu orei, mas eu não perseverei. E o que aconteceu? O inimigo aproveitou
que baixou a guarda e voltou. Então, nesses últimos dias, eu tenho passado novamente por lutas, porque a gente não deve baixar a guarda. Aqui está dizendo para a gente perseverar com toda perseverança e súplica. Quer falar, Carlos? Pode falar. Essa questão da oração que você colocou sobre o Cocaia, na realidade, a oração pode mudar uma nação. Sim. Nós temos o exemplo do Paul Chu na Coreia, ele já partiu para o Senhor, e lá praticamente quase que 100% das pessoas são convertidas. A Coreia era uma nação miserável e hoje é uma nação riquíssima. Inclusive, eles têm um monte só de oração. E quando eles começaram a orar, inclusive, isso há uns anos atrás, aconteceu numa cidade da Argentina, onde o prefeito, quando ia tomar decisões, eles chamavam o pessoal, a direção da igreja, e eles colocavam as necessidades e a igreja começava a orar. Eles não faziam nada sem oração. Então, a oração pode mudar uma nação, não apenas um bairro, um estado, é uma chave poderosa. E é por isso que o ser humano tem dificuldade na oração, né? Alguns dizem, não, mas eu não preciso orar porque Deus sabe o que eu preciso, mas não tem sentido. Deus sabe o que eu preciso, mas Ele está esperando eu orar porque Ele está ansioso para me responder, Ele só está querendo que eu faça a minha parte, nós fazemos a nossa parte. E se ainda só pegar Atos 1:8, nós vamos ver que aí está a chave do progresso, do sucesso, do alcance espiritual, que pode, como você falou agora há pouco sobre o Lula. O Lula pode não querer, não aceitar, mas o Espírito Santo, que está à frente da oração da igreja, pode mover, comover, mudar todas as coisas e fazer exatamente uma transformação, tudo com base do joelho, né? Então, isso é um segredo espiritual e é por isso que toda igreja tem dificuldade. E nós podemos ver, por exemplo, as reuniões das igrejas é um número menor de pessoas. E essa questão que você está colocando aí do Cocaia seria, achei na hora que você está falando, achei interessante na próxima reunião de quarta-feira de oração você colocar algo a respeito. Amém? Amém, amém. Bom, então, tópico 3, a chamada para ir. Deus quer usar cada crente. Todo cristão deve estar pronto para ir e fazer o trabalho missionário, levando as boas novas de salvação aos moradores do campo e da cidade, aos estudantes, às donas de casa, aos órfãos, profissionais liberais, deficientes físicos, prostitutas, homossexuais, dependentes químicos, enfim, tantos grupos que o Senhor nos proporcionar. Eu vejo muitas vezes que as pessoas chegam e falam assim, não, aqui na minha igreja não entra homossexual. Não, aqui na minha igreja não entra prostituta. Não, aqui na minha igreja não entra dependente químico, não entra drogado. O chamado de Deus é para qualquer um. Você já parou para pensar se Deus fizesse a acepção desse tipo de pessoas, eu não seria um salvo. Eu não teria encontrado o amor dele. Eu não estaria aqui hoje ministrando essa palavra. Porque a única diferença entre essas pessoas que a gente falou aqui é que eu pecava diferente. Eu não pecava com homossexualismo, mas eu pecava com outras coisas. Então, eu não era um dependente químico, mas eu pecava com outras coisas. Então, não é, Deus, ele te chama como você está. Não é que ele te aceita, ele chama você como você está. Para que você realmente entenda que sem ele você não é nada. Que você precisa dele, inclusive para viver a transformação. Deus tem algo muito melhor para cada um de nós. Ele tem algo muito melhor. Pode falar, pastor. Inclusive, toda igreja tem esse problema de quando vem alguém
um bêbado, um drogado, ou mesmo um homossexual, uma prostituta, a igreja se contrai. Mas há um lado que às vezes nós não percebemos, às vezes nem sempre, que Deus permite porque Deus quer tratar com essas pessoas. E se nós, numa reunião, como por exemplo já tem vindo pessoas drogadas, começarmos a orar por essas pessoas, nós estamos movendo o reino de Deus através do Espírito Santo para que Deus, através do Santo Espírito, traga conversão a toda espécie de pecador, sem nenhuma discriminação. E aí nós vamos nos alegrar porque nós vamos ver a resposta da oração da igreja e o agir e a glória de Deus em nosso meio. Amém. E isso é uma lição para todos nós, inclusive para mim também. Assim, para pregar o evangelho. Vamos lá. Eu quis dizer que para mim também, porque eu confesso que tem nas últimas vezes que algum senhor bêbado tem entrado na igreja, tinha me incomodado bastante, porque porque ele entra na igreja bêbado, faz aquela bagunça toda e tudo, e quando tá ação, passa pela gente e não olha nem na nossa cara, né? E aí eu fiquei falando, poxa vida, né, meu? Quando o cara tá ação, ele nem fala nem bom dia, nem boa tarde, passa batido na gente, né? Mas é uma lição que eu preciso aprender, é uma lição que eu preciso entender. Não cabe a mim falar, poxa, não cabe a mim esse tipo de pensamento. Eu não entendo os desígnios do Senhor hoje, mas eu entendo amanhã. Como alguém também falou para mim do amor de Cristo, e eu falei, não, deixa eu com meus pecadinhos aqui. Mas hoje Deus transformou a minha vida, então Ele pode transformar a vida dessa pessoa também. Amém? Pode falar, pastor. Há pouco tempo atrás, nós estávamos lá na porta, inclusive vocês estavam, e entrou uma pessoa aparentemente bêbada ou drogada, e a gente falava para ficar quieto e tal. Aí eu lembrei de uma coisa, que a palavra diz que a unção quebra todo jugo. Aí eu fui lá, peguei o óleo, molhei minhas mãos, e na hora que eu coloquei as minhas mãos sobre a cabeça dele, ele foi como se recebesse um choque e automaticamente naquela hora ele foi embora. Uhum. Amém. Então, Deus deseja usar a sua igreja em todos os lugares, hospitais, presídios, albergues, ilhas, aldeias indígenas, vilas, cidades, campos, praças, eventos em massa, individual e etc. Assim, para pregar o evangelho, o Senhor não enviará anjos, mas usará homens e mulheres. Olha que privilégio. Ali está dizendo ali, né, no subtópico 3, contribuir para missões é um privilégio. Deus não vai usar anjos para pregar o evangelho. Deus quer usar você. Ele te escolheu. Olha que privilégio. Amém? Então, vamos fazer valer esse privilégio, né? Então, assim, para pregar o evangelho, o Senhor não enviará anjos, mas usará homens e mulheres. Todavia, há um preço a pagar, ou seja, a obediência à chamada missionária. Vamos falar sobre chamada missionária? Então, nas Escrituras, vemos que Deus chama pessoas para uma grande obra. O profeta Isaías foi chamado por Deus no templo enquanto o adorava. O profeta Jeremias recebeu sua chamada antes de seu nascimento. E quando quando foi falado para Jeremias que eu já te conhecia no ventre de sua mãe, então ele já tinha um chamado antes do seu nascimento. Olha a grandeza desse Deus, né? Então, o profeta Jonas recebeu um chamado específico para uma cidade específica, que era Nínive. E o Senhor Jesus chamou seus discípulos quando a maioria deles ainda exercia uma tarefa profissional. Olha que bacana, o Senhor Jesus, ele foi chamado e ele se concentrou no chamado dele. O Senhor Jesus foi chamado e estava com a cabeça e mente voltado para o chamado dele. Aí você fica pensando, Jonas recebeu um chamado, mas não estava com a cabeça no chamado. Estava com a cabeça em outro lugar. E aí veio o Senhor e deu toda aquela história que a gente já sabe, e precisou corrigir a rota de Jonas, né? Ele fez o desvio, mas Deus o corrigiu a rota de Jonas. Então, é um adendo que o Espírito Santo me soprou aqui. O apóstolo Paulo foi chamado enquanto viajava para Damasco.
Aqui podemos perceber que não existe um único padrão de chamada missionária, mas é de suma importância reconhecer que a chamada para qualquer tipo de serviço relacionado ao reino de Cristo vem do próprio Deus. Então, meu irmão, se você recebeu um chamado para a obra de Cristo, tenha certeza que veio do próprio Deus. Olha aí, te falando de privilégio mais uma vez. Você tem um chamado para tocar? Veio do próprio Deus. Você tem um chamado para evangelizar? Veio do próprio Deus. Você tem um chamado de intercessão e oração? Veio do próprio Deus. Aí os intercessores da igreja. Você não está intercedendo à toa, isso veio do próprio Deus. Deus abençoe os intercessores, os dizimistas, os que contribuem para a obra financeiramente. Isso é um chamado do próprio Deus. Ele mesmo fez esse chamado para você. Caráter e testemunho na obra missionária. Além de ser chamado por Deus, é preciso fazer a diferença no cumprimento do ID de Jesus. Note a expressão, vós sois o sal da terra. Essa sentença nos remete ao caráter do cristão, pois carrega o sentido de trazer sabor, marcando a vida das pessoas por meio das nossas. Então, note também a expressão, vós sois a luz do mundo. Essa sentença traz a ideia do nosso testemunho pessoal, ou seja, a luz deve brilhar em meio às trevas, no contexto em que estamos inseridos. E eu quero abrir um adendo aqui, que em todo momento nós somos testados, para ver se nós somos sal com sabor, ou se nós somos insípido. Como diz a Bíblia, o sal insípido só serve para quê? Para pisar, como diz a Bíblia. Então, em todo momento, nós somos testados. O Senhor permite passarmos por situações para sabermos se nós somos um sal que tempera ou é só um sal que é uma pedra. Se nós somos luz do mundo ou se somos apenas uma fagulha que logo apaga. Pode falar, pastor. Nós temos tido pedido de oração no zap da igreja e eu quero aqui incentivar os irmãos, porque esse é um momento, quando alguém, por algum momento, fala com um dos irmãos que está com uma necessidade, como, por exemplo, câncer, e ela se aproveitar do momento e pegar o nome daquela pessoa e colocar para os irmãos da igreja, ele está testemunhando que Deus opera na vida dela, que ela crê que Deus pode curar a pessoa, que o nome do Senhor seja glorificado, e não parece, mas é uma missão que ela está tomando proveito na hora, não perdendo a oportunidade. Então, os irmãos não percam a oportunidade de pegar nomes de pessoas que precisam falar com a pessoa. E essa semana eu atendi um senhor que tem 96 anos de idade, ele estava chateado, desenvolvendo uma conversa, o filho dele tinha 34 anos com câncer. E até eu fiz o pedido, como os demais irmãos, e vamos incentivar uns aos outros a fazer isso, tudo para a glória de Deus. Amém, amém. Então, ou seja, nós devemos ser sal, nós devemos ser luz. Eu passei por uma situação essa semana que realmente eu entendi que era uma prova. Na hora, sim, eu já percebi, porque se fosse em outros tempos, eu acho que eu já não estaria mais empregado na empresa que eu estou. Mas eu sei que, por eu ter sepultado o Pedro que existia em mim, eu sei que eu ainda estou empregado. A gente, às vezes, quer falar assim, então tá bom, obrigado, até logo. E vira que se lasque, eu, perdão da palavra, mas que se lasque eu vou embora, vou buscar outra coisa. Né? Mas, às vezes, você ser, como um dos frutos do Espírito, que é você ser paciente, ser manso e humilde, mesmo que você esteja em situação de falar assim, eu não vou me humilhar, eu não vou ficar quieto, eu vou me posicionar. Então, o melhor posicionamento, às vezes, é ficar quieto. Alguém já me disse uma vez que eu zelo para que os meus silêncios, que as minhas palavras sejam melhor do que o meu silêncio. Então, às vezes, o silêncio é a melhor palavra. Então, a gente precisa realmente ser luz. E principalmente quando essa prova te aparece no meio de um coletivo, no meio de um monte de gente. É aí que o cristão se diferencia. E é aí que as pessoas veem, realmente, esse é um homem de Deus. Essa é uma mulher de Deus.
Porque quando você perde a estribeira, porque quando você toma para si uma luta que não é carnal, é uma luta espiritual, e se luta espiritual não se vence brigando carne com carne, né? Como dizem Efésios. Então, quando você se posiciona e enfrenta isso dessa maneira, você está se posicionando como sal da terra. Você está se posicionando como luz da terra. E isso alegra o coração de Deus. E tenho certeza que o coração alegre de Deus, você vai colher as bem-aventuranças também disso. Pode falar, pastor. Toda essa revista se baseia numa palavra de 3 letras, ide. Mas Deus é tão bom que ele, não mudando o contexto da palavra, não podemos fazer isso, mas Deus é tão bom que Deus envia as pessoas nas suas mãos para você ser luz, ser sal e propagar e levar salvação e cura. Amém. O senhor falou em 3 letras, que a revista se resume em 3, toda essa revista se resume em 3 letras. Eu digo que a nossa posição diante dessas 3 letras são outras 4 letras. O, B, D, C. Amém? É o progresso. O perfil do vocacionado. Podemos dizer que há um conjunto de competências necessárias ao desempenho do chamado missionário. Dentre elas, destacamos a seguinte: ser escolhido por Deus, não ser neófitos, ser cheio do Espírito Santo, reconhecido pela igreja e ser aprovado nas tarefas locais, estar preparado espiritual, intelectual, psicológica e transculturalmente, além de testados cumpridores dos pré-requisitos acima, dependendo de Deus e perseverando nele. Parece fácil, né? Mas não é, não. É batalha, como foi dito ali, como Paulo disse no versículo, né? Então, ou seja, o perfil do vocacionado. Vou ler de novo. Podemos dizer que há um conjunto de competências necessárias para a gente ter esse vocacionado. Então, você precisa ser escolhido por Deus, não ser neófito, ser cheio do Espírito Santo, reconhecido pela igreja, ser aprovado nas tarefas locais, estar preparado espiritualmente, intelectualmente, psicologicamente, né? Transculturalmente, porque não é porque você vive num país que tem uma certa cultura que a pessoa tem que viver exatamente como a sua. Então, você tem que ter um entendimento da cultura da pessoa para poder pregar o evangelho para ela. Amém? E o principal que foi dito aqui, que eu acho que é o melhor de todos, que é depender de Deus e perseverar nele. Então, resumo dessa lição. Por intermédio da chamada missionária, Deus quer usar cada crente no campo missionário. Aqui tem um auxílio da vida cristã, que eu não sei se no caderno de vocês tem, eu vou dar uma lida aqui que eu achei interessante. Então, Filipe, as últimas palavras de Jesus a seus seguidores foi uma ordem para que o evangelho fosse pregado em todos os lugares. No entanto, eles pareceram relutantes à ideia de deixar Jerusalém. Então, foi necessária uma intensa perseguição para espalhar os cristãos de Jerusalém pela Judéia, Samaria, para onde Jesus havia instruído a ir. Isso me faz lembrar o seguinte: Deus agiu para que Deus permitiu que os cristãos fossem perseguidos em Jerusalém para que eles fossem espalhados pelo mundo para pregar o evangelho. E vai chegar a hora que ele vai reunir todos novamente. Amém? Seja na Jerusalém terrena ou seja na Jerusalém do céu. Pode falar, pastor. Aqui na letra F, estar preparado espiritual, intelectual e psicológica e transculturalmente. Eu estou me lembrando de um jogo e o pastor reuniu um grupo de irmãos para fazer um jogo lá, fazer uma brincadeira, e tinha um visitante, um sujeito duro de tratar, e ele começou a chutar todo mundo. Aí o pastor percebeu que as pessoas iam dar algum tipo de troco, ele falou: não, vocês ficam todos quietinhos, ninguém abre a boca, continue. E aquele jogo foi decisivo, porque ele se converteu naquele jogo e ele falou que o que chamou a atenção foi isso, que ele agiu mal com todo mundo, mas ninguém abriu sua boca
e todo mundo fez de tudo para que ele recebesse a bênção de Deus. Amém. Bom, então, assim, como tem uma parte do texto aqui que diz assim, e como a maior parte dos cristãos judeus, Filipe, um dos diáconos responsáveis pela distribuição de alimentos, deixou Jerusalém e divulgou o evangelho por todos os lugares por onde passou. Mas, diferentemente da maioria, ele não limitou seu público a outros judeus. Ele foi pregar também para gentios, foi pregar para outros povos também. Então, em meio a todo o sucesso e empolgação do evangelho em Samaria, Deus guiou Filipe ao deserto, em virtude de um compromisso do Senhor em revelar-se a um eunuco etíope, outro estrangeiro que esteve em Jerusalém. Então, Filipe foi imediatamente para lá. Sua efetividade para compartilhar o evangelho fez com que aquele homem se tornasse um cristão. Como o eunuco tinha uma posição significativa em um país distante, sua conversão pode ter causado um impacto positivo a uma nação inteira. Então, você já imaginou que, às vezes, você pode estar pregando para uma pessoa, essa pessoa pode pregar para uma outra pessoa mais influente, outra mais influente, até que uma nação inteira possa se converter. Então, não limite o poder de Deus na sua missão. Não limite a sua missão ao seu próprio entendimento, ao seu próprio poder. Se baseia naquilo que o Senhor tem preparado para você. Amém? Bom, então vamos à conclusão da lição. Nosso propósito é que, a partir dessa lição, cada aluno tome uma atitude de fé e se comprometa com a obra missionária, que se coloque à disposição para se dedicar, ao menos, em uma modalidade da obra missionária: orar, contribuir ou ir. Então, você pode se dedicar a uma ou a todas. O privilégio é seu. Não é nem escolha, o privilégio é seu. A Igreja de Cristo tem a incumbência divina de se perseverar na proclamação da mensagem de salvação a toda criatura. É tempo de salvação e Deus conta conosco para expandir o seu reino no mundo. Amém, meus irmãos? Encerramos aqui a nossa lição de hoje. Algum comentário para encerrar? E a gente já ora para encerrar. Inclusive, muitas vezes nós, na nossa ignorância espiritual, nós limitamos o poder de Deus. Foi o que Jonas fez. Ele achou que não seria bom, ele achou isso, achou aquilo, e muitas vezes a nossa axiologia está longe do propósito de Deus, porque Deus não só acha, não só quer, mas ele pode fazer, além do meu pensamento. Amém, amém. Eu vou encerrar com essa imagem aí, tá? Para a gente refletir, e depois eu vou colocar ela no novo grupo da igreja, para a gente entender melhor aí a importância e a necessidade de se fazer missões. Amém, meus irmãos? Encerramos agora a nossa aula. Que Deus abençoe a todos. Senhor Deus e Pai, nós colocamos diante da sua presença, encerrando essa aula, pedindo para que o Senhor faça com que essas instruções que o Senhor nos passou nesse dia, elas sejam marcantes em nossa vida e sejam ferramentas de prática espiritual em nossa vida. Em nome de Jesus, nós oramos agradecidos. Amém. Amém. Certo?